vocês já chegaram? Gente, não é o que vocês estão pensando, afinal já estou pronta. E bem-vindos ao programa Shema. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa especial e nada melhor do que estar aqui no ambiente dela. Pessoal, nossa convidada é a Day Andrade. Que prazer te receber aqui, Day. O prazer é todo meu, Jaque. Obrigado pelo convite e por poder fazer parte desse projeto lindo que é o Shema. Gente, e assim, nós temos curiosidade, queremos saber um pouco mais, né? Day, conta pra gente, o salão sempre foi um desejo do seu coração? Você sempre sonhou em trabalhar nessa área da beleza? Fala pra nós. Na verdade, Jaque, eu nunca tive esse sonho. Eu vim de uma gerência de loja e nunca sonhei em ser cabeleireira, em trabalhar nesse ramo com mulheres. E foi algo que realmente foi Deus que me deu. Foi um projeto que Deus entregou num momento de dificuldade, num momento de tempestade. Não sabia o que eu ia fazer da vida. Após uma gestação, veio a Laura e eu não queria abandonar ela para ficar numa creche e tal. E eu queria um algo diferente. E Deus me deu de presente o salão, a profissão, o espaço, o lugar. Na verdade, eu nunca imaginei chegar até aqui onde eu estou hoje. Que lindo. Day, e como é para você lidar diretamente assim com essa elevação de autoestima, né? Embelezar as mulheres. Elas chegam aqui de um jeito e saem de outro, né? O que você sente quando você recebe uma cliente e faz essa transformação exterior, né? Na verdade, é um privilégio, porque eu faço parte de tantos sonhos, né? Como noivas, às vezes, que eu atendo e você vê que aquilo é algo para sempre, uma história de vida. E debutantes, eu conheci debutantes que eram nenéns, 10, 11 anos e hoje fizeram 15. Eu participei dessa transformação de uma lagartinha numa borboleta e hoje você olha e fala, uau, é muito incrível fazer parte de tudo isso. Que legal, é interessante isso, né? Porque você eternizar momentos, porque Verdade. Quando você ali embeleza, né? Muda o cabelo, faz uma make, aquela foto é registrada, a pessoa ela leva aquilo para sempre, como uma menina de 15 Sim. anos que tenha o seu trabalho eternizado, né? Para a vida toda. Além disso, Day, eu gostaria de saber como é para você. Quem frequenta salão sabe, né? Quantas vezes a gente senta ali na cadeira, a gente abre o coração, a gente fala das nossas alegrias, tristezas. E como é para você, muitas vezes, ser escuta dessas mulheres, né? Mulheres que às vezes chegam aqui e compartilham algo íntimo, pessoal com você. Como você lida com isso? Sendo cristã, como você lida com isso, né? Sim, é algo muito incrível para as que já participaram aqui, né? De alguma forma, entre um cabelo, uma conversa. Eu recebo mulheres que às vezes nem vêm fazer cabelo, vêm apenas subir para um abraço, para algo. E é muito incrível porque Deus me proporciona momentos de cura, momentos de desabafo, momentos de choro, momentos de oração. Tenho muitas e inúmeras histórias para contar e o Senhor veio me dando tantas mulheres para cuidar, fora da igreja, dentro da igreja, mas foi aí que veio algo que Deus me deu, que Ele me deu um projeto, porque eu sentia que faltava algo. Porque às vezes num momento de conversa, de desabafo, de algo, eu falava pro Senhor, Senhor, não dá tempo de conversar tudo, não dá tempo de fazer uma oração, não dá tempo às vezes de ter uma conversa mais profunda. E eu sentia a falta de algo de Deus mesmo. Eu falava, Deus, eu preciso ter mais tempo com essas mulheres. E foi aí que nasceu o projeto. Não fala ainda. Esse quadro se chama Talento em Movimento. E a Day, no ambiente de trabalho, o Senhor deu um projeto para ela, para que ela não só embelezasse a parte externa, mas também a alma dessas mulheres. E nós vamos mostrar para você, e lá você fala o nome do projeto, pode ser? Vamos lá? Agora nós estamos em um outro cantinho do salão e a Day vai contar para nós o que acontece aqui. É verdade, Jaque. Nós estamos aqui na cozinha do salão, onde o Senhor me deu um projeto que chama A Tua Mesa Cura. E em meio aos atendimentos eu senti uma necessidade de um pouco algo mais profundo. E no meio das pessoas, às vezes não conseguimos conversar, desabafar, falar coisas mais íntimas. Então o Senhor me deu o projeto em 2022
eu recebi do céu esse projeto que chama Tua Mesa Cura. Então aqui acontece oração, aqui acontece desabafo, aqui acontece alinhamento, aqui acontece algo do céu que o Senhor faz. É numa mesa simples do salão, num momento fora do trabalho, num momento fora daquele momento do embelezamento exterior, e nós entramos para uma parte mais profunda, que é o interior das meninas. Que lindo, gente. E eu gostaria de testemunhar que eu fui uma dessas mulheres que sentou nessa mesa, preparada dessa forma, com tanto carinho, com rosa, com chocolate, e eu pude experimentar disso que o Senhor entregou para Dai. Foi uma experiência, assim, foi tão lindo na época, porque o Senhor, num devocional, pediu que eu escavasse alguns sentimentos e externasse para que eu fosse curada. E eu recebi um convite da Dai para que nós viéssemos para a mesa, onde a gente teve um tempo íntimo. Ela me ministrou, eu abri meu coração, e o quanto é importante nós mulheres cristãs, né, independente da área que nós atuamos, mas trazer o Senhor para o nosso trabalho e somar na vida das pessoas que passam pelo nosso caminho. O ID, ele é indo enquanto eu cuido da minha casa, enquanto eu vou trabalhar, enquanto eu vou para a faculdade. Quando eu encontro com pessoas, qual o impacto que eu causo na vida dessas pessoas? E foi exatamente isso, né, Dai? Foi. Que o Senhor te deu, dentro desse ambiente de trabalho, um espaço separado para que ela aconselhasse e ajudasse essas mulheres que muitas vezes estão ali precisando. Isso é muito lindo. Eu sou muito grata pela Mesa Cura. Eu já falei isso várias vezes e vou externar aqui mais uma vez. Pela tua sensibilidade, né? A gente já fica emocionada. Pela tua sensibilidade, por ouvir a voz do Senhor e por ser esse instrumento, né, nas nossas vidas, na vida de tantas mulheres. Louvado seja Deus, Dai, pela sua vida. Eu glorifico Jaque porque às vezes a cura vem não só na vida de quem está sendo ministrada, mas na nossa também. E o quanto é lindo, às vezes, ver esse romper de mulheres. Uma história, assim, são muitas que passaram por aqui. Inúmeras vezes, né? A Bispa Paula esteve comigo, na grande maioria das vezes, e eu vi o desabrochar de muitas mulheres. E isso é gratificante, você poder ver a cura do Senhor de dentro para fora. E é lindo porque a beleza exterior muda. Como eu olho para você hoje e eu vejo algo brilhando dentro de você e precisava desse romper. E é o Senhor, né? E eu louvo a Deus por poder fazer parte disso. Glória a Deus, eu sou muito grata por isso. E assim, a gente poderia até esticar um pouco mais aqui o assunto, mas a Dai tá indo pra onde agora, Dai? Eu vou sentar no sofá da Bispa Paula para contar um pouco mais da minha história para vocês. Então é isso, gente. Foi um prazer fazer essa primeira parte, mas aguardem aí que tem muito mais. Vamos lá, produção? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. Hoje com uma convidada muito especial, que aliás já está aqui para sentar aqui no sofá comigo. E, gente, que lindo que foi, Jaque, que coisa linda, que maravilha. Eu vou falar depois com ela desse lugar que a Jaque estava, incrível, e aproveitando já que já estava com saudade das nossas externas, hein? E eu quero chamar aqui para o nosso sofá pastora Daiane Andrade, nossa amiga. Seja bem-vinda, pastora Dai. Obrigada, bispa. Gente, não sai daí, não passa o vídeo. Fica conosco porque a história hoje é linda. Dai, a Jaque esteve lá no seu salão e, aliás, já falando que quem deixa o meu cabelo assim, o quê? Maravilhoso, é a pastora Dai. Sempre, já tem um bom tempo, né? Já. E eu falo pra ela, você está orando por mim? Não é? É verdade. Você está orando? Por quê? Porque eu falei pra ela, eu preciso ficar rica, que eu quero vir toda quarta e toda sexta-feira. 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Não é pedir muito, gente. Não tô matando nem roubando, só quero ir 2 vezes por semana. Só isso. Mas assim, ela é essa maravilhosa que deixa meu cabelo também maravilhoso. Maravilhoso. E nós vamos chegar na questão da mesa cura, que eu acredito que vocês já se falou algumas coisas lá, mas ainda tem mais um pouquinho para a gente se aprofundar na questão da mesa cura. Mas antes disso, eu quero que você fale quem é
a Daiane Andrade, porque você é pastora, evangelista, que aliás, quando nós olhamos assim para a pastora Dai, é muito nítido o chamado dela, né? Muito nítido. Pastora evangelista, não é apenas uma pastora, é uma pastora evangelista. E isso, por onde ela passa, o trabalho dela, é muito claro isso, né? Desde que eu a conheço, para mim sempre foi muito claro o chamado dela. E é uma pessoa que faz tudo com muito amor, com muita excelência, ela deseja aquilo, ela almeja por aquilo, né? Ela almeja por vidas, e isso é muito legal, né? Mas quando que você entendeu esse chamado? Aliás, conta para nós assim, lá de trás, vem caminhando um pouquinho na tua história e depois a gente quer entender quando que ardeu esse chamado na sua vida. Bom, já quero chorar. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Muitas pessoas sabem da minha história. Jesus me chamou muito cedo. Comecei a ir à igreja sozinha aos 9 anos. A idade um pouco depois, ainda menos do que a Laura, né, minha filha. E eu comecei a ir, eu tinha 9. Minha mãe não ia, meu pai não ia, a minha família não ia, mas o Senhor me chamou. Comecei, a igreja era na esquina da minha casa. Comecei ali na escola dominical, no que tinha às vezes das crianças. Comecei ali ser introduzida em Jesus, em tudo isso, né? E eu tive uma trajetória de adolescente na igreja. Até os 22 anos eu permaneci ali, ia sozinha. No dia do meu batismo é algo que o Senhor às vezes me lembra, que a minha família não concordava, porque naquela época era uma época mais difícil, porque o ser cristão era ser alguém que ia contra a maré, era alguém que ia contra tudo que as pessoas acreditavam na minha família. Eram muitas pessoas de outra religião, mas a maioria não exercia nada, não ia, mas falava que era. E eu fui contra a maré, eu lembro até do peixinho do The Chosen, indo contra todos os outros peixinhos. E assim começou a minha história ali com Jesus, dos 9 anos até os 21 anos, eu acredito que eu fiquei na presença, até o momento. Você já era o Timóteo. Já era o Timóteo, bispo. Você não, Timóteo. Você não. Eu lembro que foi muito difícil no começo, tanto quando eu fui me batizar, o meu pai não concordava. Ele não concordou, a minha mãe autorizou o meu batismo, porém ele não aceitou e ele não deixou a minha mãe ir no batismo. Uau. E eu desci as águas. Hoje a minha mãe às vezes até fala, eu me arrependo tanto de não ter ido contra e ter ido. Mas eu vejo que o Senhor tem propósito em tudo, né? Sim. E ali eu desci as águas com 13 anos, fui batizada e fiquei até então, até os 20, em que eu permaneci. Já fui de louvor, já fui de jovens, líder de jovens, fui do infantil, já fiz um monte de coisa aí, desde novinha até os 21 anos, teve bastante trajetória ali na igreja. Que legal. E você conseguiu, porque assim, né? Hoje nós sabemos que como é difícil um jovem se manter posicionado. É verdade. Meu Deus, que difícil. E antigamente também não era tão diferente, mas hoje é bem mais complicado. Bem mais difícil. Como foi para você? Porque quando a família ainda colabora, é uma força a mais. Mas quando a família não é cristã, é complicado, Sim. né? Como que foi isso daí para você? E permanecer fiel, teve algum momento em que você desistiu da caminhada? Conta para nós. Foi bem difícil, porque a minha família era bem resistente em alguns aspectos da caminhada. E eu me sentia muito só, porque tudo que tinha na igreja, eu não tinha colaboração. E o meu pai sempre foi um homem muito rígido, que não deixava minha mãe fazer muitas coisas e tal. E foi muito difícil, passei por N fases na adolescência. Foi muito choro, foi muita lágrima. Mas assim, o que eu glorifico ao Senhor, que o Senhor me fez permanecer. Porque eu tinha líder de jovens, eu tinha amigos que cresceram comigo, pessoas que me incentivavam, que me buscavam. Eu lembro uma vez que algo que me marcou eu sou muito ruim de memória, mas tem coisas que nos marcam, né? E eu lembro uma vez que eu não estava muito bem, eu tive um aniversário ruim, e aí eu fiquei bem mal por conta de algumas situações que aconteceu, que eu nem lembro assim 100%. E eu estava muito mal, e eu não tinha ido pro culto naquele dia, e tinha sido meu aniversário. E eu lembro que os jovens, naquela época, era uma potência. Eu sinto falta disso hoje, né? Com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E eu lembro que eles foram na minha casa e foi algo que marcou, assim, a minha vida.
Eles terminaram o culto, eles não me viram, eles foram na minha casa, eles fizeram uma serenata. E eu me emociono porque foi muito incrível que eles cantaram pra mim, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E naquele momento falava pra mim assim, não esmorece sua fé, continua, eu sei que é difícil. E aquele momento me marcou, em que eu saí lá fora, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu saí lá fora, foi algo inacreditável. Tinha 20 jovens lá, todos cantando e ali me fortalecendo. E é isso que falta na juventude de hoje, sabe? Um fortalecer o outro. E é algo que eu vejo muito do Senhor, que o Senhor, todo o tempo, Ele foi o meu sustento. Até eu ser mais velha, aí com 17 anos, eu comecei na fase de uma rebeldia. Eu recebi uma palavra que... Passou um tempo, eu falei, não quero mais isso pra minha vida, mas eu tinha um apelido familiar, que os familiares falavam, que eu era a ovelha negra. Uau! Ela é a ovelha negra da família. Estando na igreja, posicionada e ovelha negra. Porque eu ia muito contra o que eles acreditavam, né? E por muito tempo eu aceitei. Com 15 para 16, 17 anos, eu fiquei numa fase meio rebelde. E aí eu me dei uma afastada da igreja, e aí eu conheci um namorado, tive um relacionamento com ele, e não foi um relacionamento legal. Hoje eu entendo que foi um relacionamento abusivo, por N coisas. Ele era mais velho, eu era mais nova, conheci ele, tinha 15 anos. Foi um relacionamento muito difícil que me afastou do Senhor. E eu tive aquele momento de sair da presença, viver um pouco do mundo, que graças a Deus o Senhor me deu uma segurada ainda para eu não me perder. E eu fiquei ali durante 4 ou foram 5 anos só visitando a igreja. Saí e fiquei só visitando. E foi muito difícil, porque pra gente voltar é muito difícil, né? É muito complicado. Mas foi a época que eu mudei, eu morava em Guarulhos, morei a vida inteira em Guarulhos. Tinha um ministério que eu nasci ali desde os 9. Quando eu vim pra Mariporã foi muito difícil. Foi algo assim que eu me senti só. O Senhor removeu todas as minhas amizades passadas. E eu fiquei muito mal, porque você vem pra uma cidade que você falava, meu Deus, como é difícil você romper numa cidade que você não conhece ninguém, você não tem um ministério. E eu visitei muitas igrejas em Mariporã e fiquei muito perdida nesse tempo. Até eu conhecer a restituição, foi bem difícil. Mas foi esse tempo que eu tive até antes de conhecer a restituição ali. Um tempo de reconhecimento de novo de paternidade, de saber quem eu era em Cristo. Fiquei um tempo afastada, vivi coisas tenebrosas, assim, por muito tempo fui afastada. E até então eu já não lembrava que havia uma promessa sobre a minha vida. Havia algo que Deus tinha falado desde novinha, que havia um chamado, que havia algo. E por um tempo eu esqueci desse contexto todo que Deus havia falado para mim. E eu vim, na verdade, ter um encontro real, genuíno, de impacto, há 6 anos. E como foi voltar? Porque quem está acostumada a fazer tudo na igreja, porque eu sempre fui de fazer tudo, né? E você não é diferente, né? Nós somos muito parecidas nisso de Sim. ter aquele gás para fazer as coisas. E quando fica parado e você só vai pro culto, só vai cultuar, como que é aí? Como foi esse tempo para você e como foi voltar? É bem difícil, porque a gente que é frenética no fazer, foi muito difícil eu ficar parada, né? Eu olhava e eu sabia que estava faltando algo, mas eu tava não, eu não vou. E engraçado que quando eu visitei a restituição com uma resistência que até hoje eu não sei porquê, e eu acredito que Deus tem propósito em tudo, né? E quando eu fui pra mim, eu entrei com o pensamento que todo mundo entra. Eu vou ficar no banco. Sentadinha, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. E eu falava isso, não, eu só vou escondidinha, vou lá. Só que eu sempre fui uma pessoa da frente. Então, eu gosto de sentar na frente. E a gente ali, quando vai a primeira vez, eu lembro que uma pessoa me levou com muita insistência. Eu cheguei ali com esse pensamento, não, vou ficar quieta no meu canto, vou deixar, tal. Mas o coração já ardia, né? E quando eu entrei a primeira vez, eu lembro que eu tinha falado pro Senhor, né? Que eu vim foram muitas coisas que aconteceram nesse tempo. Eu engravidei da Laura, eu fiquei um tempo afastada, e aí eu precisava trazer a minha filha para a igreja, porque eu falava, Senhor, eu não posso criá-la fora, porque eu não posso deixar que o mundo
traga pra ele a minha filha. E tudo começou por isso. Eu falava, Deus, eu preciso estar ali por conta dela. E a Laura era bem pequena quando eu comecei a ir. E eu lembro que eu cheguei e eu falei, Deus, fala comigo, eu tô indo de coração aberto. E foi um encontro, eu nunca vou esquecer daquele dia que eu entrei. E foi impactante. O meu retornar pro Senhor foi... Eu lembro a palavra, eu lembro o louvor que falou comigo. Lembro que foi um dia que o apóstolo estava no monte 3 dias, que ele desceu cheio da unção. E ele falou comigo palavras assim, que, Deus tá te chamando. Ele falou que não é isso que ele tem pra você. Deus tá te restaurando a sua autoridade. E eu falava, Deus, como assim? E naquele dia eu critiquei até uma amiga que foi visitar uma vez e membrou no mesmo dia. E ela, vamos se membrar. Eu falei, não, eu tô só visitando. Mas no segundo dia que eu fui no domingo, naquele dia eu levantei minha mão e falei, eu quero fazer parte disso, Deus. E foi ali que o Senhor restaurou. E eu já entendia que havia um chamado, né? Eu sempre amei a parte evangelística. Sempre amei. Eu fazia teatro. Eu fazia pantomima na rua, teatro mudo, com a cara pintada. A gente fazia pantomima na rua e distribuía. Saía de ônibus com o coral, cantava na praça, cantava em muitos lugares, escola. Foi um tempo precioso que eu tive com Deus na minha adolescência. E isso me sustenta até hoje, né? E quando eu voltei, eu sabia que havia um chamado evangelístico, né? E eu falava pro Senhor, mas Senhor, o Senhor não tem nações pra mim, né? Eu falava, não consigo me enxergar fora do Brasil, porque eu amo o Brasil, tal. Mas eu entendi que o Senhor me chamou para ser aquela pessoa do lugar, né? Do ID. Não precisa você... Local, né? Não precisa você estar em outro lugar, outro país. Mas aí eu entendi que o Senhor me chamou para evangelizar na cidade, no meu trabalho, em onde eu estiver, que eu sou muito falante. Então, em todo lugar que eu vou, eu gosto de estar ali conversando, falando. E eu entendi que naquele momento o Senhor tinha esse chamado de evangelista sobre a minha vida. E foi ali que eu entendi. Falei, Deus, é sobre isso. Que lindo. E quando nós olhamos para você também, era muito nítido. Muito nítido. E aí o Senhor nos deu o farol. O farol foi bênção. O farol foi assim incrível. A cada 15 estamos ali no único farol da cidade, evangelizando. E já estamos indo para 5 anos. Acredito que... acho que 5. Mais de 55 mil balas. 55 mil balas. Com versículos. Versículo. Uau, é muito incrível. O evangelismo no farol, assim, ele tem sido assim um divisor de águas na nossa vida. Verdade, né? Tem sido mesmo. Incrível. E aí vem essa questão, essa parte evangelística, tudo que é muito nítido em você. E depois nós olhávamos para a pastora Dai e enxergávamos além, porque ela é aquela pessoa que traz, é aquela pessoa muito falante, como ela mesma disse, muito. Mas também ela é uma pessoa que cuida, ela zela por aquela vida, ela zela por aquela alma, né? E veio a unção sobre a vida dela, o cuidar de mulheres. E quando eu comecei a estar ali no salão, toda semana, graças a Deus, o Senhor preparou. Toda sexta-feira estamos ali, antes do programa, dia de gravação, estou eu ali. E um dia ela me convidou para fazer parte de um projeto que alcançaria muitas mulheres. E eu gostaria eu sei que já foi falado sobre isso, mas eu gostaria de me aprofundar um pouquinho, inclusive a nossa repórter que já passou pela mesa, que eu sei que foi incrível. Como era Nora nesse dia, nós achamos melhor eu como sogra não estar, né? E eu sei que foi incrível, mas foram mulheres assim interessantes, porque que eu conhecia, que eu não conhecia. E como foi incrível, como tem sido incrível, né? Tem sido um tempo. Como eu estava falando com a Jaque lá no salão, eu vi a necessidade de dar uma continuidade em muitas das coisas que a gente começou na cadeira. Porque são muitas mulheres, muitas vidas ali alcançadas, muito choro. A gente tem muito testemunho para contar de mulheres quebradas que entraram ali, o Senhor restaurou. Tanto que temos uma amada que eu louvo a Deus, que
eu olho para ela hoje e falo, Deus, obrigado. Que é a diaconisa Rô, que ela foi alcançada no salão, um dia que não era para eu estar, mas ela foi, o Senhor me levou a estar ali, ministramos, levamos para o culto, ela voltou para Jesus, a família hoje está ali. Nossa, tem sido incrível, hoje ela é uma diaconisa braço direito, que tá ali o tempo todo comigo, no que eu precisar, ela tá sempre ali disposta e disponível, e também temos ela na mesa. E eu vi a necessidade dessas mulheres poder ter um tempo de mesa, tempo de qualidade com o Senhor. E foi ali que nasceu o projeto A Tua Mesa Cura, que tem curado vidas. Eu falo que foram tantas que passaram por ali, mas não foi só edificação para elas, mas para nós. Pra nós. E teve mesas que foi assim, que marcaram, como a mesa que o Senhor botou uma amada no colo. Sim. Literalmente. Meu Deus, literalmente. Foi assim, aquele dia foi incrível. Incrível. Ela tinha uma ausência de maternidade, de um colo, e o Senhor falou, vem filha, que eu vou te colocar no colo. Aquele cenário para mim foi assim, porque eu conhecia a fundo a história dela, e me impactou porque o Senhor, Ele cuida de uma maneira extraordinária de vidas que necessitam. E esse derramar em outras vidas é engraçado porque a gente parece que vai ser esvaziada, né? Como ali um jarro de unção. Às vezes você fala, Senhor, mas eu vou derramar, eu tenho tão pouco. Mas ao mesmo tempo que você derrama nessas vidas, você continua sendo preenchida pelo Espírito Santo. E tem sido assim, mulheres que já foram aqui de Mariporã, que foram embora, carregar essa unção para outra cidade. E até hoje ela manda mensagem, ela fala, Dai, muito obrigado por essa disposição que vocês tiveram. E tem sido muito incrível, né? Uma extensão do que Deus faz, às vezes sentado num cabelo, numa cadeira, mas que o Senhor vai trazendo, e tem sido incrível, incrível demais. Essa do colo foi assim algo muito, muito surreal, porque a gente olha assim e o Senhor manda fazer algo e você fica, é coisa da minha cabeça. Não, como que eu vou falar para ela, senta no meu colo? Ela vai olhar e vai falar, bispa, o que eu vou fazer no teu colo, né? E só que assim, é um momento assim que a gente tá tão sensível, né? Tão quebrantado junto com as meninas, que até aquilo que não faz sentido para nós, a gente faz, porque a gente entende que vai fazer sentido para outra vida, Sim. né? E essa foi uma mesa que me marcou bastante, me marcou muito. Aliás, acho que foi a que mais me marcou. Sim. Muitas ali foram incríveis, mas essa foi desafiadora. Sim. Na verdade, essa mesa foi desafiadora. E foi muito incrível. E é interessante porque vai muito além do cabelo, né? Você tá ali secando o cabelo, esticando o cabelo, cortando o cabelo, pintando o cabelo, fazendo luzes, ouvindo aquelas meninas, ouvindo o programa lá também, Sim, né? quantas vezes. E de repente, só aquilo não basta. Precisa da mesa. Sim. Precisa de um momento específico. E elas entendem isso, você entende isso, e Deus faz algo incrível. Eu sou muito grata a Deus por poder fazer parte desse projeto da Mesa Cura, porque realmente tem curado mulheres para a glória do Senhor. E você sabe que esse programa ele começou por conta do nosso primeiro retiro. Sim. Né? Eu falei, eu quero fazer um vídeo com a Jaque, um vídeo com a Dai e tal, e toda aquela história que você já sabe, entre pastor Yuri e pastora Bia, e faz um boom e pronto, e virou o programa Chamar para a Glória do Senhor. E eu queria que você... Acabamos de sair... Meu Deus! Ai, meu Deus! Do retiro... que foi surreal. Incrível. O primeiro foi incrível, mas esse segundo, Deus bradou. Fala um pouquinho como foi, o que foi o primeiro retiro para você, e depois fala um pouquinho o que foi esse segundo retiro, porque nós já estamos nos preparando para o terceiro retiro. Glória. A terceira edição, 2026, já temos 69 mulheres para estarem nesse retiro. Já deixo aí o convite para você, porque 2026 promete. Promete. Bom, retiro de 2024, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive
um período em que eu passei por uma prova, por um momento de dificuldade. Foi muito difícil. E muitas das vezes entra os questionamentos, né? Senhor, por quê? Pra quê? Tal. E eu passei um período não muito bem, algumas questões pessoais. E aquilo me deu uma esfriada em algumas situações que aconteceu, tal. E às vezes a gente acaba se perdendo na identidade, né? Você fala, Deus, será que é isso? Tal, eu tava num conflito interno e eu falei, não quero, eu preciso ficar um tempo parada. Pra quem não para, queria ficar um tempo parada. E eu falei, bispa, preciso... Sentamos, falei, né? Você não concordando muito, mas eu falei, não, preciso de um tempo. Não concordo, mas respeito. Sempre. E aí você falou exatamente isso, amém. E eu tava ali naquele conflito, e eu tava naquela, vou no retiro, não vou, já tinha pagado, e eu fiquei, meu Deus, vou, não vou. E eu falei, não, eu vou. Fui assim, com o coração às vezes meio endurecido, porque está machucada, aconteceu algumas situações pessoais, tal, eu não tava muito bem. Mas quando eu entrei naquele lugar, meu Deus, eu lembro que na sexta, a primeira ministração, que era o mergulhar mais profundo, um mergulho com Deus, na sexta eu já saí de lá extasiada, eu falava, uau, Deus, sobre isso, meu Deus. E no sábado, meu Deus, foi um mergulho mais profundo. Eu vi um derramar do Senhor de fortalecimento. Eu lembro uma amadinha que nós levamos na mesa. Eu lembro de algo que você falou, porque são coisas que marcam a gente. Sobre um filtro de água, você vai lembrar, que ela via um filtro de água e em cima da onde caía a água, o copo estava fora do lugar. E aí você falava, como que o Senhor vai encher o copo se você não está colocada no lugar certo? E você falava, Deus está falando, entra na posição, porque quando a água vier, vai jorrar. E eu falava, foi com ela, mas eu falei, Deus, eu recebo também. E naquele dia o Senhor me trouxe isso. O Senhor falou, você por um momento saiu do lugar, mas eu preciso te encher de novo. Era como se eu tivesse entrado embaixo de novo daquele filtro. E o Senhor derramando, e eu saí de lá cheia. Foi oração, foi entrega, foi reposição naquilo que Deus tinha nos falado. Nossa, eu mergulhei muito profundo naquele retiro, foi assim, surreal. Eu lembro de um momento que eu tive até com a Jaque, em que nós oramos juntas, que eu orei por ela. E naquele momento o Senhor derramava nela, mas ela derramava em mim também. E eu falei, Deus, foi surreal. Fora o momento de lavar os pés. Nossa, foi aquilo? Que foi aquilo? Foi assim. Meu Deus, relampeou e trovejou naquele lugar. Foi algo assim extraordinário, de um momento de humildade. O momento de você colocar o servo do servo do servo. De entrega mesmo. De você entregar e você vir com a bacia. E eu lembro que a apóstola me chamou. Na primeira leva de meninas, ela falou, senta aqui. E o Senhor falou, eu tenho um lugar de honra para você. E a hora que ela lavava, eu lembro que foi um choro, porque eu falava, Deus, eu nem mereço estar aqui. Eu nem mereço essa honra. Mas o Senhor trouxe e eu falei, Deus, como o Senhor é misericordioso. E foi assim, um momento de despertar, do Senhor falar, eu não tenho banco para você. Eu não tenho um lugar para que você fique parada. Eu tenho algo maior sobre a sua vida. E foi incrível. Eu lembro que eu saí dali, passou, acho que nem uma semana. Eu, bispa, vou voltar, preciso voltar para o lugar. E eu lembro que eu voltei a ministrar, voltei a fazer algumas coisas que eu tinha parado. E foi surreal. Incrível, assim. E esse retiro, o que dizer desse retiro? Que a unção ainda tá fresca na nossa vida. Foram curas, libertações, foi entrega, foi novidade de vida, foi página virada, foi uma nova, foi renúncia. Foi renúncia. Renúncias com força, pesadas. O que falar de cada ministração quando você pensava, não, o Senhor derramou tudo. Eu já recebi. Vinha uma outra ministração, meu Deus. Desde o começo, entre Bispa Érica ministrando, depois veio a dinâmica da bexiga, depois veio a apóstola Elza com aquele vaso quebrado, por último o cântaro da água. Gente, foi... Aliás, quando nós achamos que não tinha mais nada para acontecer. Aos 45 do segundo tempo, em que nós já estávamos de mala pronta, vem pastora Jaque com
deixei o cântaro para ser fonte. Eu falei, Deus, Ai, meu o que Deus. foi aquilo? E a mulherada saiu toda desidratada. Toda desidratada. Gente, vocês não têm noção o que foi esse retiro. Foi incrível. E assim, não vai dar tempo, não é melhor não fazer? Eu falei, não posso fazer isso de jeito nenhum. Não, vamos fazer sim. Se não der tempo, eu dou um jeito e vai acontecer. Foi incrível. Deus do céu. Não, Deus preparou o lugar, Deus preparou as mulheres, Deus preparou cada uma que ministrou, cada intercessora, que foi importantíssimo. Mas eu vou falar que não pingou, jorrou do céu, algo extraordinário. Eu vou falar que eu ainda tô cheia, muito cheia ainda. Eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu saí de lá, passei na marcha, passei mais 1h30 lá na marcha, pulamos, estendeu a unção no culto de domingo Estendeu de pro ceia, domingo. que foi assim Que surreal. foi aquilo? Meu Surreal. Deus do céu. Se tivesse terminado antes da palavra, já tinha... Estávamos como o todos apóstolo transbordantes. disse, poderia terminar ali e pronto, né? Foi Nossa, incrível. Foi Foi assim, incrível. quem nunca foi num retiro, olha, você não sabe o que você tá perdendo. Se programa, 2026 já tem tema, nossa, vai ser incrível, quase 70 mulheres ali já esperando, ansiando. Para o ano que vem. Pro ano que vem, nós acabamos Pra de sair do retiro. setembro do ano que vem. Incrível. Com o tema Deixando Ir. Meu Deus. Incrível, vai ser incrível. incrível. Vai ser. E pastora, como é importante esse tempo, porque como é importante que as mulheres, elas tenham esse tempo precioso para elas, né? Elas tenham esse momento, né, de entrega, de deixar tudo e ver o quanto elas são preciosas, Sim. o quanto elas são amadas, o quanto elas são importantes. As mulheres, elas precisam disso, né? É o tempo de largar tudo, sim, pra largar viver aquilo tudo que Deus tem. Para se entregar mesmo e receber de Deus, porque eu sempre falo para as meninas, o esposo é o teto, nós somos a coluna. E se nós não estivermos firmes, o teto cai. A coluna vai nessa, o teto cai, tudo desaba. Então nós precisamos dessa firmeza e tem momentos que a gente não dá conta. Verdade. É muita coisa, né? Muita coisa. Então hoje, como é necessário, esses momentos são muito necessários, né, Sim, pastora? muito necessário. E foi, não dá nem pra explicar. Foi surreal o que Deus fez naquele lugar com aquelas mulheres. Meu Deus, foi incrível, incrível, incrível. Muito lindo. E o que você espera ainda Deus fazer, ainda falando a respeito do teu chamado? O que você ainda almeja no Senhor, que, nossa, bispo, eu já vivi tantas coisas, mas ainda falta algo assim, eu ainda tenho o desejo de ver algo assim, o que você ainda anseia de ver através do Senhor, através do seu chamado, através do seu ministério? Bom, o desejo maior hoje que arde é a minha família ser alcançada, né? Porque ainda prossigo, eu e a Laura, porque graças a Deus, minha filha é crente. Louva a Deus. É crente. Ela é crente. Glória a Deus por crente. isso. O Senhor me presenteou, assim, com a minha filha, que tem sido a minha companheira de todas as horas, que vai comigo em tudo, que é uma criança entregue, assim, eu louvo a Deus. Descobriu o chamado. Que descobriu o chamado. Hoje ela achava que não dançava, agora ela tem um amor pela dança, que é algo lindo de ver, algo nascendo de Deus. Mas assim, além da minha casa ser alcançada, porque eu ainda desejo ver, porque é a mesma coisa, eu falo que é tão gostoso da gente ir num lugar, comer uma comida boa, experimentar algo bom, e nós queremos indicar, né? Falar, nossa, é tão maravilhoso. E quando nós experimentamos estar na presença, estar ali com Cristo, que é tão maravilhoso, você quer que as pessoas experimentem e vejam quanto é maravilhoso você estar na presença. E é esse o desejo que eu tenho hoje. Que a minha família possa um dia experimentar e ver o quanto é bom, quanto é perfeito, quanto é agradável viver a vontade do Senhor. E uma outra coisa também que tem ardido no meu coração, de uma forma assim muito intensa, né? É sentir os jovens voltando à essência de Cristo, ao desejo. Eu falo que eu ainda tenho vontade, eu falo muito pra minha amiga Jéssica isso, eu falo, nossa, eu tenho desejo de ver ainda
atos acontecendo como nos tempos passados, Nossa. os jovens se entregando, falando em línguas, sendo avivados, porque os jovens hoje estão muito dispersos. E eu falo que o que eu vivi na minha adolescência, eu quero que eles vivam no hoje. Esse arder do fogo do Espírito, da entrega, do derramar, isso de verdade é o que tem mais ardido nesse tempo no meu coração. É porque eu vejo assim que nós estamos num tempo, pastora, de muita distração. Sim. Muita distração. Então, as pessoas, alguns ministérios, eles procuram formas de trazer os jovens com N coisas, né? Mas a gente vê que eles vêm por aquilo, mas não vêm por Jesus. Sim. E eles precisam queimar por Jesus. Sim. Nos falta isso, jovens realmente querendo queimar por Jesus, jovens querendo se entregar, jovens abrindo mão, né, de um relacionamento carnal, desejando, por exemplo, algo que raramente se ouve, a corte, né? Que jovem hoje quer namorar, estar assim na corte, né? Namoro em forma de corte, né? E se você fala, eles vão rir, nem ouviram, não sabem nem o que é isso, né? Não sabe o que é. E é tão lindo, é tão incrível. E é uma pena, né, que os jovens hoje não tenham esse desejo, que Jesus não esteja queimando no coração de muitos deles. Sim. Não todos, graças a Deus, né? Mas de muitos deles. Eu também sinto muita falta disso. Sim. Eu desejo também esse reencontro, né? Verdade. Com os jovens. Porque é muito difícil você olhar hoje para a igreja no passado e você olhar hoje, os jovens hoje, né? As distrações tomando conta. E às vezes eu falo, quando eu dou aula para os adolescentes, eu falo para eles, eu queria que vocês vivessem o que eu vivi, sabe? Aquele derramar do Espírito, aquela busca, aquele desejo de você estar fazendo algo para Cristo, queimando. E eu falo para eles, eu tenho vontade de pegar eles, vai meu filho, acorda, porque é tão incrível, é incrível. E tá faltando isso, né? Esse desejo, essa vontade que arde no seu coração. E isso tem faltado no meio deles, assim, infelizmente. É uma pena, né? Mas nós cremos no poder de Deus. Oramos por isso. Nós estamos orando para que isso aconteça, orando pelas mulheres, orando pelos casais. Sim. Que é um tempo assim que, como nós estamos vendo casais com seus relacionamentos sendo mutilados. Sim. Né? Infelizmente, também por conta de tantas coisas. Eu conversava com você hoje, inclusive, a respeito daquela porcentagem. Sim, alarmante. Alarmante. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu fiquei horrorizada com isso. Eu estava lendo até comentei na mesa, a hora que nós estávamos com a Jaque, com o pastor Yuri, que eu li sobre uma música que saiu, que é um grito nessa geração de agora. E tem dados ali que ela coloca, que eu li, eu fiquei muito alarmada, que fala que, se não me engano, não sei se é 73% ou 78% da população, não estamos falando do mundo, estamos falando igreja. 78% da população cristã assume consumir pornografia. E isso é um dado, assim, alarmante, porque nós pensamos, não estamos falando do povo de fora, estamos falando de um povo que deveria ser sarado, do povo que não poderia estar consumindo esse tipo de conteúdo. E é um dado alarmante. Isso não estamos falando de adultos. Não estamos falando de jovens, estamos falando de adultos. Então, é muito alarmante. Alarmante com força. E a palavra do Senhor nos diz, pastora, que no fim dos tempos, na verdade, estamos nesse tempo em que o amor de muitos esfriaria. Graças a Deus que não é o amor de todos, né? Mas de muitos, infelizmente, né? Por isso que nós precisamos ajudar essas mulheres, fortalecê-las para que os seus relacionamentos, casamentos sejam fortalecidos também, esses jovens, enfim. Mas glória a Deus que o Senhor tem levantado ministérios, igrejas, grupos para trazer esse apoio, essa força para a família, porque a família é muito importante. Deus não abre mão da família. Talvez você que está nos assistindo abriu mão da sua família, mas o Senhor, Ele não abriu mão da família. A família ainda é prioridade para o Senhor e para nós também. É verdade. Pastora,
nós já estamos chegando no final. Passou rápido, muito rápido. Mas assim, um prazer todo ter você meu aqui com a gente, que conversa gostosa. Mas eu quero fazer um bate-bola que a gente sempre faz com os nossos convidados. Um sonho. Israel. Amo. É lindo. Um lugar? A minha casa. Um arrependimento. Ter ficado um tempo afastada. Uma frase de efeito. A obediência gera bênção. Eu sei disso. Aliás, pessoal, essa é a frase que ela usa, assim, literalmente nos nossos cabelos. Jesus para você é tudo. Todas as coisas. Glória a Deus. Lindona, foi um prazer. Prazer te foi todo receber meu. aqui. Muito obrigada. Delícia de programa. Agora nós vamos para nossa mesa e aguardamos vocês no YouTube, programa Shema. Vai lá, curte, compartilha, aciona o sininho, se inscreve, porque tá cada dia mais lindo esse programa que é feito com carinho para você.